Aqui no estúdio a gente vai falar de constelação familiar. Se você ainda não conhece, pare tudo aí, preste atenção, porque o psicólogo Alziro Zarur de Azevedo Machado, que é especialista no assunto, vai explicar para a gente como é que esse recurso funciona. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michele, boa tarde a todos. Bom, vamos começar assim, didaticamente, para quem nunca ouviu falar, o que é uma constelação familiar? Constelação familiar, ele é considerado pelo criador desse método um método de filosofia aplicada, ou uma filosofia a serviço da vida. Poético, é muito poético isso, né? Tem alguma ligação com religião ou não? Não tem. Ele é filosofia pura mesmo, aplicada. Se baseia nas experiências de um alemão, Bert Hellinger. Ele percebeu que as relações humanas, elas têm certos princípios, determinadas leis, que são leis naturais, assim como a lei da gravidade. Embora você não possa tocá-las ou cheirá-las, né? Mas toda vez que você viola esses princípios, algum desses princípios, uma dessas leis, você sabe que elas existem pelas consequências que a gente pode verificar, né? Nesse caso, por exemplo, falando de constelação, o que seriam, por exemplo, essas leis para a gente entender assim? Essas leis são leis muito simples, são apenas 3. E nesse método de trabalho, nós olhamos para a pessoa, mas não de forma isolada. Nós olhamos para ela e a sua problemática dentro de um contexto familiar. E aquelas relações que acontecem, aqueles fatos que acontecem, às vezes, há várias gerações, que nós estamos envolvidos, estamos enredados naquela situação, mas não temos consciência disso. Então, na verdade, constelação é uma representação que você faz dessas histórias familiares. A primeira delas, Michele, é que nós não podemos, dentro de uma família, excluir ninguém. Todos têm o direito a fazer parte dessa família. Independente do que ela fez, ou do destino dela, ou o que tenha acontecido, toda vez que nós excluímos alguém, frequentemente nós encontramos alguém que vem numa geração posterior, que está repetindo a história, muitas vezes até de forma drástica, né, dramática mesmo, às vezes até morrendo da mesma forma. Pô, vamos dar um exemplo. Por exemplo, você tem uma pessoa alcoólatra na família que está dando muito trabalho. Sim. Aí ela tem uma certa exclusão na família. A lógica disso que acontece é o seguinte, digamos que essa família foi muito exposta à vergonha, passou privações, viu esse pai bêbado, caído, né? E por vezes a mãe não faça isso, seu pai é isso ou aquilo. Para a criança, o pai, ele tem um valor, porque ele é um transmissor da vida junto com a mãe, então ele tem uma igual importância. Toda vez que se a mãe faz essa crítica, estranhamente, e é por amor, a criança, em um dado momento, pode repetir a história. Ela demonstra o amor dela, que não pôde ser demonstrado de forma clara, de forma oculta, através da repetição do vício, no caso. E vocês, mulheres, né, vocês, eu estou dizendo de uma forma geral, o que eu vejo acontecer é o seguinte, tem um feeling para captar um potencial alcoólatra, entende? Então ela se envolve com alguém que mais tarde se revela um alcoólatra. Isso é uma coisa que eu tenho verificado com uma frequência bastante razoável, sabe? Pois bem, uma segunda lei é a hierarquia. Então veja bem, nós temos numa família um movimento, a família já está acontecendo há muito tempo e nós chegamos num determinado momento. E nós devemos ficar naquele lugar. Por vezes, você observa um filho ou uma filha, a filha querendo inverter o fluxo e querendo educar a mãe. Você nunca viu isso, né? Certamente. De jeito nenhum. Lá em casa isso nem acontece. Ou o filho se achando melhor do que o pai, enfim, fazendo críticas, né? Eu acho que também isso depende de um momento, assim, da idade. Eu acho que a gente começa criança, aí a gente fica adulto, os pais vão ficando mais velhos, dali um momento parece que a coisa... A gente tem a sensação de que dá uma invertida, a gente tem aquela necessidade, enfim, de querer cuidar de quem cuidou da gente, Mas né? é diferente você cuidar de um pai ou de uma mãe que necessita da sua ajuda do que você se posicionar acima ou humilhar essa pessoa. Sim, é uma outra questão. Um outro posicionamento. Certo. É claro que eu me sentiria honrado de poder cuidar dos meus pais, não é? Mas agora tem gente que às vezes humilha. Você está falando do distrato. Do distrato, é outra história.
Pois bem, tem relações, por exemplo, entre homem e mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, não vem ao caso, as relações de casal, ela é uma relação entre iguais, certo? Certo. Mas não raro a gente, por lealdade ao nosso sistema de origem, quer imprimir naquela relação, que é uma relação entre iguais, querendo mostrar que o meu jeito de ver o mundo é melhor do que o outro. Ah, isso é muito frequente. Só que a outra pessoa, também por lealdade à sua família de origem, não vai entregar os pontos assim tão fácil, né? Com certeza, todo mundo tem sua bagagem, né? Pois é. Então nós viemos de culturas familiares diferentes. E aí o que acontece é que duas pessoas, mesmo se gostando muito, se amando muito, começam a brigar, a ter conflitos entre si, vendo qual é a melhor maneira, né, de conduzir, de ir para o mundo. E agora você imagina, aí vem os filhos. Vai educar de que jeito? Do meu ou do dela? E aí você pega uma criança de 4, 5, 6 anos que põe os dois no bolso. Né? Aquelas criancinhas impossíveis, né? Que quando estão no supermercado e faz o arrastão e põe as coisas no carrinho, você não sabe o que fazer. Você não sabe agora, pago, devolvo, desisto da compra. E se você cede, mesmo que parcialmente, ela entendeu que a birra dela valeu a pena, então ela vai caprichar um pouco mais na próxima. Pois é, e nesse sentido então, Ziro, como é que funciona a constelação familiar para colocar então essas coisas no eixo? Eu queria ainda falar, a terceira lei é a lei do equilíbrio. Então, assim, uma relação, ela precisa estar sempre pautada pelo equilíbrio. Certo. Mas respondendo a sua pergunta, como é que se operacionaliza isso? Ela pode ser feita tanto individual quanto em grupo, mas eu prefiro muito em grupo, porque através de pessoas, você vai trazer à luz aquelas informações que estão em mim, que estão em todos nós. A informação da história da nossa família está toda em nós. Pois bem, através dos representantes, numa postura adequada, quando ele se posiciona sem nenhuma intenção, sem dó, sem julgamento, a pessoa sente no seu corpo aquilo que acontece com a pessoa representada. Então, peraí, para as pessoas entenderem, a sessão é como se fosse realmente uma sessão tradicional do psicólogo, só que é uma técnica diferente. Ela de tradicional não tem nada, Michele. Só para a pessoa entender que ela está num consultório, alguma coisa assim? Sim. Como é que, para a pessoa entender, visualizar como é feita a constelação familiar? Porque tem gente que não Sim, faz a pessoa ideia. chega, ela tem normalmente os problemas comuns. Eu tenho um problema de relacionamento. Meus relacionamentos não fluem. Né? Relacionamento amoroso, problemas de profissão, doença, etc. Então, esses são os temas que podem ser abordados, trabalhados numa constelação. São os mais variados temas, sabe? Sempre com tudo aquilo que se relaciona à nossa vida. Questões repetitivas, como você colocou, às vezes a pessoa está sempre com problema, sempre uma determinada questão da vida dela, roda e parece que não sai do lugar. É tão curioso, a gente muitas vezes se vê repetindo padrões por lealdade, por amor a nossos ancestrais, a escassez, por exemplo. Se os homens da minha família traíam, olha eu traindo ali, as mulheres, nenhuma foi infeliz com os homens, e eu, a jovem, e eu é que vou ter direito a fazer isso? Totalmente inconsciente, obviamente. Então, o que nós fazemos é essa representação e aquela dinâmica que atua, que é o pano de fundo daquela situação, ela emerge. E a pessoa tem, então, a possibilidade de mudar a sua postura diante daquilo. Você pode honrar essa pessoa de uma forma diferente, você deixar isso com ela. Porque se eu, que venho de 1, 2 ou 3 gerações depois, estou identificado com uma situação que eu não tenho condição de resolver, eu só multiplico o sofrimento. Então eu posso deixar com respeito, amorosamente, com essa pessoa aquilo que ela consegue carregar com certeza. Então nessa sessão, no caso aí, chama familiar porque são só as pessoas da família ou como é que é ou não? Às vezes podem ter, sei lá, um colega de trabalho, dependendo do problema que eu tenho, como é que é? Geralmente as questões que nós estamos enredados, ela diz a história da família Da mesmo. família. Então são pessoas... E tem limite de pessoas para fazer essa sessão? Como é que funciona? Normalmente em grupo, lá nos grupos onde nós realizamos toda semana, são cerca de 20, 25 pessoas. É bastante gente. E ali nós fazemos 4, 5 trabalhos, né? Os outros participam, também têm ganhos importantes, mas não trabalham de forma direta a sua situação.
E pode participar de várias maneiras, né? O participante, o representante, o ouvinte, como ele queira chamar, e as pessoas que vão trabalhar a sua temática pessoal, a sua dificuldade. E essa dificuldade, essa questão, ela é trabalhada de forma consciente? Totalmente. Totalmente consciente. E esse método, como eu disse, ele é aplicado hoje, ele também é aplicado nas escolas, nas empresas, no judiciário também tem um índice de aplicação com resultados bastante interessantes, principalmente com relação às varas de família. Certo. E com muito bons resultados. Tá certo. E para quem ficou interessado, então viu que tem alguns pontos aí que precisa melhorar, que pode melhorar na vida e não entende porque que tem coisa que está sempre ali se repetindo, qual o profissional gabaritado para poder estar fazendo esse trabalho da constelação, para as pessoas se direcionarem direitinho? Como ela é um método de filosofia aplicada, ela não é uma propriedade só dos psicólogos ou dos filósofos, né? Certo. Todas as pessoas que tenham... veja bem, a pessoa precisa se sentir segura para aplicar esse método, porque é muita responsabilidade. Ao invés de ajudar, a pessoa pode fazer uma bagunça, né? Então E pensa, as pessoas começarem a jogar lá as informações complicadas, se a pessoa não tiver o tato suficiente para lidar. Tem alguns princípios que são fundamentais, por exemplo, que a pessoa já tenha sido exposta a esse método, tenha maturidade para segurar a onda que vem ali, né? Então, confirma aí se a pessoa que te ofereceu, o psicólogo, sei lá, às vezes um coach bem treinado, porque então tem, né? Sim. Fica ligado, mas que pode ser uma ferramenta muito boa para você colocar a sua vida nos trilhos, se ela está meio complicada. E às vezes até a gente acha que está bem, mas pode melhorar, né, Alziro? Claro. Sempre pode, né? Sempre pode. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Alziro Zarum Machado, que é psicólogo. Muito obrigada, uma ótima tarde. Muito obrigado, eu que agradeço.